Amigos do 360, também para o fã de esporte, já aqui no Ninho do Urubu, as grades, quando o time vem impressionado, o Flamengo logo coloca essas grades, apesar da vitória ontem contra o Atlético Paranaense. Só que hoje o torcedor acordou com essa notícia da demissão do técnico Tite e a gente pode dizer que até acordou com um sorriso no rosto, porque a pressão dos rubro-negros já era muito grande em cima do treinador, principalmente depois da eliminação na Conmebol Libertadores, pelas escolhas também do técnico Tite. Naquele primeiro jogo contra o Peñarol, Léo Ortiz, que vinha bem, acabou começando no banco de reservas ali por conta do retorno do De La Cruz, e ele colocou o Éric Pulgar na partida. Acabou que o Flamengo perdeu aquele jogo, veio a segunda partida, o Tite até falou, vamos fazer gols lá, e os gols não vieram. E hoje, então, veio logo cedo o anúncio dessa demissão, e a gente vai trazendo os bastidores de tudo isso, porque tudo isso começou a ser pensado depois justamente daquela eliminação para o Peñarol. Não foi uma decisão tomada ontem depois dessa partida, até porque veio a vitória, veio esse resultado. Só passando aqui, Abel, rapidamente uma atualização, acabou de chegar um carro da polícia aqui no Ninho do Urubu. A gente acredita que não terão protestos hoje por aqui, até por conta dessa demissão. A gente vê esse movimento nas redes sociais, do torcedor também animado, né, depois dessa demissão, muitos agradecendo pelo técnico Tite ter saído. Claro, a gente aqui traz todo o respeito ao trabalho do treinador, mas eu estou trazendo a visão do torcedor rubro-negro. Então, ontem mesmo, depois dessa partida, a diretoria conversou, teve toda uma preocupação para que essa demissão não vazasse antes do anúncio oficial, e aí hoje pela manhã o representante do técnico Tite foi avisado e o Flamengo fez então a divulgação, o post nas redes sociais com a saída do técnico Tite e Filipe Luiz assumindo a equipe. Ele que estava aí treinando o time sub-20 do Flamengo, vinha aí até de uma conquista do título mundial. E aí o Filipe Luiz foi acionado hoje pela manhã, deu a resposta sim, até a apuração do Pedro Ivo Almeida, trazendo todos esses bastidores. O torcedor também pode entrar nas nossas redes sociais, ali no nosso site, porque tem todos os bastidores sobre essa demissão do treinador. Agora o Filipe Luiz chega, a gente passando aí o futuro, então os próximos passos, porque o Tite foi demitido 2 dias antes desse jogo, primeiro jogo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira. Então o Filipe Luiz hoje, na parte da tarde, já comanda o primeiro treino, tem pouquíssimo tempo, mas ele conhece bem os jogadores, porque até pouco tempo era atleta desse elenco, conquistou muitos títulos com esse time, então ele tem toda essa amizade e também liderança, mas é um trabalho novo, porque ele acabou então de se tornar treinador, queria que fosse um pouquinho a longo prazo, mas aí aparece essa oportunidade, então o Filipe Luiz chega de forma interina. E a apuração também do Pedro Ivo Almeida em relação a isso depende, claro, dos resultados desses 2 próximos jogos na Copa do Brasil, mas a ideia é manter o Filipe Luiz, inclusive para o próximo ano. Vale a gente trazer que tem eleições do Flamengo ainda esse ano, o sucessor do Landim é o Dunche, então também isso acabou acelerando a saída do técnico Tite. Aí só falando sobre a multa, então, o Tite tinha contrato até o final do ano e aí a multa é de 50% em cima desses 3 meses que restavam. Agora é isso, o Flamengo olhando para frente, buscando aí um título nessa temporada. Claro, conquistou o Campeonato Carioca no início do ano. O trabalho de Tite, quando ele chegou, tinha muito prestígio. No meio do ano, lembrando, vieram as lesões também dos jogadores, queda de rendimento e decisões também do treinador que acabaram não agradando. Então, tem aí a saída do técnico Tite, a gente aqui na expectativa pelo treino da parte da tarde, com Filipe Luiz no comando. Abel. Voltas seguidas ele tá. Muito obrigado, Roberta Barroso, ao vivo, em frente ao CT Ninho do Urubu. Muita movimentação, enquanto a Roberta falava ali, obviamente o Flamengo preocupado também com sua segurança. Para completar o que a Roberta, obrigado, bom dia para você, bom trabalho. Obrigada, Abel, beijo, tchau, tchau. Para completar o que a Roberta trouxe ali sobre o Filipe Luiz, temos uma tela para a gente começar a projetar já o futuro do Flamengo. Para você que chegou agora no Futebol 360, falamos muito no início do programa sobre a demissão do Tite. Agora já estamos projetando, certo, amigo Reatz?
Rei morto, rei posto, é isso? Como é que é isso aí? O próximo. Carreira de Felipe Luiz no Flamengo, 39 anos. Jovem treinador. Poderia estar jogando ainda. Não poderia não, Abel. Isso é uma carreira no limite já. Ah, mas você está muito ansioso. O Abel gosta. O Nenê não está jogando? Mais O ou Nenê menos. não está jogando? É. Quantos anos tem o Nenê? E não tá bem. Tá muito bem, é o Fábio. Tá jogando. O Fábio não está Aí sim, jogando? mas é goleiro. Goalkeeper, como falou o Eugênio Léo. Ele é O goleiro. Nenê joga vôlei? Pode seguir. E para lateral é mais Fica complicado. perguntando hein? essas coisas que a gente pode falar o que pensa. Como jogador, 176 jogos, o Felipe Luiz, 4 gols e 10 títulos no Flamengo. Chegou em 2019, conquistou esses 10 títulos que eu acabei de citar, entre eles 2 Libertadores em 2019 e 2022. Anunciou aposentadoria em novembro de 2023, treinou o Sub-17 e o Sub-20 do clube em 2024. Assume agora como treinador interino. E antes de falarmos muito mais do Felipe Luiz, eu faço outra pergunta. O Zé Roberto jogou vôlei até os 40 e poucos anos? E agora, depois que parou de jogar, está mais forte do que era antes? Esse é a exceção da exceção, né? Agora, sobre o Felipe Luiz, Paulo Baier jogou vôlei? essas são as exceções, né? A Cada regra... um no seu cada um. Você precisa ver o desempenho de cada um no campo. Perfeito. E ele entendeu que era o momento certo de parar. Tá Pronto. certo. Pensei que você ia falar cada um no E seu além quadrado. do que, ele como jogador já tinha cabeça de técnico. A gente não está falando de um interino qualquer. A gente está falando de alguém para quem já se projetava uma carreira de técnico, que iniciou nas categorias ditas de base, mas ele sempre teve essa visão. Ele tem 2 coisas importantes para técnico. Ele tem essa visão, já desde o tempo de jogador, e tem um bom relacionamento. Ele era líder desse elenco aí, desses companheiros. Até outro dia ele era companheiro dessa turma, já exercendo uma forte liderança em vestiário. Então, olha, ele começa com todos os ingredientes. Não sei se vai dar certo, mas na teoria, a gente já viu muito jogador de futebol que enxergava o jogo, mas não tinha uma boa relação Verdade. com o elenco. E a gente já viu outros que era amigão de todo mundo, mas não sabia enxergar o jogo. Davi Luiz, em princípio, tem as 2 coisas. Tem as o Felipe Luiz. Tem as 2 coisas, as 2 características principais. Inclusive, professor, o jogador com quem ele falou que tinha melhor relacionamento no Flamengo era o Gabigol. Olha só, pode até chegar Olha ressuscitando. qual é a quer dizer? possibilidade. Obrigado, Prates. Você falou que eu ia falar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer O que isso muda? pela proximidade, pela amizade, pelo bom relacionamento de ambos, ele deve, imagino eu, mudar o astral do Gabigol no Flamengo. O Gabigol, desde que o Tite chegou, que o colocou como terceira, quarta opção para o ataque, ele se mostra dentro de campo. E ontem, mais uma vez, foi assim. Quer dizer que a culpa é do Tite, que o Gabigol não está assim, jogando. Sem aquela motivação, sem aquele ímpeto, sem aquela O cara joga no confiança. Flamengo, ganha bem, recebe em dia, tem uma baita estrutura e não está com motivação. Qualquer um em qualquer... não. Qualquer um em qualquer profissão gosta de se sentir... Em qualquer ramo de atividade. O pessoal acha bonito falar isso. Como é que é? Em qualquer ramo de atividade. Em qualquer ramo de Verdade, atividade. quando fala isso, o Gun fica É com bom que você é bom. tenha, sinta confiante pelas pessoas que te cercam. Então, o Tite, em momento nenhum, passou para o Gabigol aquele respaldo, aquela E o força. São Paulo e o Vitor Pereira, que o Gabigol também não jogava com eles. Teve momentos. Eu acho que essa relação mais próxima... Você imagina agora, semifinal de Copa do Brasil. Ele monta um time para aproveitar, porque o time do Tite não valorizava as características do Gabigol. Pode Agora ser, entendi. não. Ele chama aqui, Gabigol, meu filho, vamos aqui. Você é o nosso cara, a torcida te ama. Tá certo. Eu tive recentemente lá no Rio de Janeiro, impressionante como a torcida ainda ama. E um dos motivos da má vontade dela com o Tite... Era o quê? Era porque considerava que o Tite... Ele emperrava o Gabigol. Exatamente. Entre aspas, sacaneava o Gabigol. Você vai ser o cara do ataque. Felipe Luiz, você que é meu amigo, meu parceiro aqui, você é o cara. O que você precisa? Como é que eu vou montar esse time aqui para você fazer o gol? É assim, essa... Ele sabe porque eles trabalharam juntos Esse dentro é de um campo. lado interessante. Interessante que você trouxe, Ele pode acontecer. Porque hoje Mas eu o Flamengo quero saber do outro lado. precisa de alguém para fazer gol. Se o Gabigol continuar muito aquém do que se espera dele
essa amizade também não vai atrapalhar o Felipe Luiz para chegar e falar assim, ó, você tá jogando mal, você volta pro Eu banco. acho que pode melhorar. Tomara que não, né? Eu tô olhando o copo meio cheio. Você tá positivo. Meio Isso cheio. me preocupa muito. Não, porque Por quê? o Flamengo Prato? precisava de uma sacudida. Às vezes tem que ser mais realista, não pode ser muito positivo. Meu amigo assim, assumiu o poder. Mas isso não é No ser... lugar do chefe que não Isso não gostava é, de mim. não é ser positivista, não. Isso é olhar e entender que o Gabigol com o Tite, em momento nenhum, teve feliz. Teve satisfeito. Posso- Teve motivado. entendi. Teve inspirado. E ontem foi mais um jogo desse. Posso fazer uma- Foi titular e não conseguiu Fazer praticamente tocar na uma bola. adendo. Fazer um desabafo rápido aqui. Pelo Vai. menos acabou Tocou na aquela... bola menos que o Rossi ontem, o Gabigol. Pelo menos acabou aquela culpa do bobagem. Tite? O quanto Aquela é- Jogou uma bola para ele lá em Montevidéu para ele fazer o gol, ele não fez. Ele chutou, mas o Aguirre estava lá em cima e bloqueou. Pelo menos acabou aquela bobagem de Gabigol, reserva do Arrascaeta, num time que precisa de centroavante, de gol, sabe? Acabou aquela Não sabe se bobagem. acabou, de repente Essas Felipe coisas Luiz pensa igual. De Como é que oráculo. você sabe de- que Eu tenho acabou? certeza que o Acho Felipe que Luiz não. vai Acho que não. vai Ninguém sabe. desenhar uma possibilidade tática de aproveitar a qualidade que o Gabigol tem. Olha, Aí cabe a ele corresponder em se campo. acontecer, ótimo pro torcedor do Flamengo. A notícia mais importante desta segunda-feira, começando uma semana decisiva de Copa do Brasil e agita tudo. Eu diria que muda tudo. Tite foi demitido. Às 7 da manhã, o Flamengo confirmou a informação e Felipe Luiz é o novo treinador do Flamengo. É isso aí. Como as coisas mudam rapidamente, né, minha gente? O Tite ficou 11 meses no Flamengo. Realmente, o trabalho não foi bom, né? Não conseguiu render aquilo que se esperava. E a eliminação na Libertadores da América para o Peñarol, e também a pressão interna, a eleição vem chegando no Flamengo, tudo isso colaborou para a queda do Tite. A nação rubro-negra não aguentava mais. E agora acontece o que a nação queria. Felipe Luiz assume interinamente. Tem aquela história do fator novo. Algo precisa acontecer para que as coisas se movam, saiam do lugar, crie uma motivação diferente. E Felipe Luiz é exatamente esse ponto. Primeiro, porque ele é uma novidade, é uma atração. Felipe Luiz está começando, mas começando mesmo a carreira de treinador. Ele tem 6 meses, se tanto, como treinador. Ele dirigiu o Sub-17 do Flamengo, dirigiu o Sub-20 do Flamengo e foi campeão mundial no Maracanã, vencendo o Olympiacos numa virada, já tem um título aí na sua trajetória. E estava relutante, e com toda razão, primeiro pela ligação que ele tem com o Tite e também por todo o processo que a gente sabe que acontece num clube de massa e da grandeza do Flamengo, de fritura, digamos assim, de um treinador. O Felipe sabe como isso funciona e estava incomodado com isso. Mas não teve jeito. Depois da vitória de ontem contra o Atlético Paranaense por 1-0, mas jogando mal, realmente ficou claro que nada ia sair do lugar. E Tite foi mandado embora e a diretoria do Flamengo falou para o Felipe Luiz o seguinte: você é um funcionário do clube e está sendo convocado, então venha, você é o treinador do Flamengo. E isso aí muda inteiramente o panorama do jogo Flamengo e Corinthians. A primeira partida será quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. A volta será no dia 20 de outubro, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. E por que muda? Até ontem à noite, o Corinthians estava vivendo um ambiente melhor do que o Flamengo. Apesar de ter sido derrotado pelo São Paulo no Clássico em Brasília e estar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, correndo um sério risco, o Corinthians nas Copas vem muito bem. Se classificou para a semifinal da Sul-Americana, está na semifinal da Copa do Brasil, chegou o Memphis Depay, que incendiou a Fiel, e o ambiente melhorou muito. O clima é de muita confiança. No Flamengo, com o Tite, era o oposto.
eliminado da Libertadores da América, os jogadores visivelmente descontentes, desmotivados, travados. O Tite não sabia mais o que fazer e a diretoria queria mandá-lo embora, menos o presidente Rodolfo Landim, que foi convencido ontem após a partida no Maracanã. Então, com a chegada do Felipe Luiz, apaga-se tudo o que vinha acontecendo e o Flamengo parte do zero. E parte com confiança. Primeiro porque o Felipe Luiz, ele é um grande nome, ele é uma grande figura do futebol. O Felipe Luiz, ele sempre declarou e demonstrou a sua paixão pelo Flamengo. Ele realmente é um grande rubro-negro. E isso atinge em cheio o coração da torcida. Que quando ele encerrou a carreira e começou a treinar a equipe sub-17, já imaginava e sonhava um dia ver Felipe Luiz dirigindo a equipe do Flamengo principal. Só não imaginava que fosse tão rápido. E aí está. Ele chega com o apoio total da nação rubro-negra. Então, o clima no Maracanã, na quarta-feira, que caso o Tite ficasse, seria de muita cobrança, de vaias, ei Tite, vai para aquele lugar e outras coisas mais, será um clima de euforia e de apoio total ao time do Flamengo. E os jogadores do Flamengo agora têm como treinador um cara que eles adoram e que até muito pouco tempo era companheiro e era jogador da maioria desse grupo do Flamengo. E quem não conviveu com ele, como esses novos reforços agora que chegaram, o tem como um jogador importante e tem admiração pelo Felipe Luiz. O Felipe, ele tem tudo para ser um grande treinador de futebol. Mas precisamos ter, neste momento, calma e analisar o seguinte aspecto. Ele está iniciando uma trajetória, é muito diferente ser jogador e ser treinador de um time principal, principalmente da grandeza do Flamengo, e num momento como esse, decisivo, mas ele tem todas as qualidades para se tornar um grande treinador e terá o apoio da torcida e dos jogadores. Então ele tem tudo para dar certo. E o que é dar certo? É passar pelo Corinthians jogando um grande futebol. Jogando um futebol compatível com a qualidade que tem este elenco do Flamengo, mesmo com tantas lesões e jogadores fora. Então, o que a torcida espera é isso. Um Flamengo com um ótimo desempenho. E cá entre nós, o Flamengo é melhor do que o Corinthians. O time do Flamengo é superior e o elenco é muito superior. Então, o Flamengo, motivado, conectado e com o fator novo que se chama Felipe Luiz, entra muito forte nesses